O terror sempre foi o gênero mais desprezado no cinema, seja nas críticas, seja nas premiações, na Hollywood séria. Mas se você parar pra pensar, é o único gênero que consegue prever o futuro. Em seu horror, body horror, inteligência artificial descontrolada, violência contra a mulher, tecnologia invadindo a nossa privacidade, tudo isso aparece no terror antes de virar manchete. E hoje eu quero provar pra você que o terror ele é um gênero que ele não só tá ali pra assustar, ele é o gênero que mais entende o contexto do mundo atual. E se você gosta de entender o contexto por trás dos movimentos do cinema, você tá no lugar certo. Oi, eu sou a Liana Nogueira, eu sou jornalista e criadora de conteúdo especializada em cinema e cultura pop. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue nas redes sociais, @cledit.movie. E agora vamos voltar ao assunto. Toda vez que o mundo entra em uma crise, o terror surge para processar esse acontecimento. Então, a gente tem o Godzilla e o medo da bomba atômica, aquele boom de slashers também quando teve um aumento de serial killers nos Estados Unidos. E agora a gente vive isolamento social, vigilância digital, colapso climático, uma pandemia que ainda mexe com a nossa cabeça e uma inteligência artificial que ninguém sabe exatamente até onde vai chegar, mas que sim, me ajudou a fazer o roteiro desse vídeo, eu não vou mentir. E adivinha só, o terror já tá falando sobre tudo isso ao mesmo tempo. Fim dos tempos mesmo, viu? Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Fim do mundo. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição para vocês verem. Inclusive foi o meu melhor vídeo até hoje. Então eu vou ser rápida, mas é claro que ele precisa entrar nessa conversa. O incel horror e o medo do homem normal. Obsessão, Não Se Preocupe Querida, Acompanhante Perfeita. 3 filmes recentes com o mesmo monstro. Um homem. Um homem educado, gentil, amoroso, apaixonado. Um cara que acha que amor, carinho e atenção são direitos dele. E que se você, uma mulher, não dá isso pra ele, ele vai simplesmente te manter presa em casa ou vai te matar. Coisas super leves e que a gente vê todo dia no noticiário. E o motivo desse subgênero tá crescendo agora não é nenhuma novidade, nem coincidência. Comunidades red pill misóginas cresceram tanto na internet que o terror resolveu colocar isso nas telas. Porque o perigo não tem cara de um monstro hoje em dia. Ele tem cara de um cara normal que pode estar do seu lado. Se o incel horror fala sobre um homem querendo ter o controle sobre o seu corpo, o body horror é meio que o contrário disso. Ele fala sobre o que a gente faz com o nosso próprio corpo quando a gente perde o controle, quando a pressão fica grande demais. A Substância com a Demi Moore é o exemplo mais óbvio disso. É literalmente sobre uma mulher se destruindo fisicamente para caber num padrão de beleza que muda mais rápido do que ela e qualquer uma de nós consegue acompanhar. E não é coincidência de que esse filme tenha estourado e feito um tamanho sucesso e que tenha saído na época que ele saiu. Que é no mesmo instante que a gente está discutindo a magreza extrema voltando para Hollywood, canetinhas emagrecedoras e toda essa pressão estética que eu também já falei em outro vídeo aqui no canal, que é sobre a Ariana Grande. E eu também vou deixar ele aqui no card ou na descrição para vocês. E nesse vídeo eu basicamente falo sobre como a perda de peso, sobre como essas canetinhas, sobre como toda essa pressão estética tá diretamente ligada com a política. Eu sei que isso parece muito doido, parecem ser coisas totalmente desconectadas, mas depois que você liga alguns pontos e que você assiste meu vídeo, tudo isso faz muito sentido. E, além de A Substância, lançou há pouco tempo um filme que fala sobre remédios para emagrecer. O filme se chama Insaciável e o que tem dentro da pílula para emagrecer é cinzas humanas. Enfim, a garota emagrece e tal, mas em troca ela ganha um encosto.
Mas eu acho que o que importa é ter a cintura fininha, né, gente? Desse tamaninho. Enfim, assistam o filme. Ele fala muito sobre os limites que ultimamente não tá tendo nenhum limite pra magreza e pra emagrecer, pra você chegar num corpo ideal que simplesmente não existe. E o corpo ideal, ele é um corpo totalmente insustentável de todas as formas possíveis. E o corpo, ele virou um terreno pro terror, porque pra muita gente ele já é. O próximo, eu acho que é o mais irônico de todos. Porque enquanto o terror mostra a IA perdendo o controle, sendo uma coisa terrível, a indústria cinematográfica tá investindo pesado em inteligência artificial. E eu não queria falar nada não, mas eu também já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. O que eu falei foi sobre a A24, simplesmente um dos maiores estúdios independentes que existem hoje, que tá investindo pesado em inteligência artificial. E também sobre o Scorsese, que virou mentor de uma empresa de inteligência artificial para fazer moodboard. E eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição ou nos cards para vocês. E enquanto isso tudo tá acontecendo, a gente tem filmes como Companion, Megan, que Ex Machina também, que tem inteligências artificiais, que são máquinas feitas para obedecer certos comandos, que simplesmente numa hora decidem que, ai, cansei. Deu uma preguiça agora. Essa preguiça assim, quando tu chega da facu, do cursinho, sabe? Aí te bate aquela preguiça assim, de garota, de ninfeta, de patriciona. Nossa, me bateu agora. Não quero mais te obedecer. Saem fora do controle, matam pessoas, fazem coisas terríveis, que é isso, né? Vai fazer o quê? E é uma coisa que já vem sido falada no cinema há algum tempo. Agora eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte com o crescimento desenfreado da inteligência artificial. E é um medo que realmente antes a gente conseguia pensar e era uma coisa muito distante, né? Tipo, meu Deus, a inteligência artificial vai matar todos nós. E agora ela tá aqui, gente, com o pé na nossa porta, no nosso bolso, na nossa mão. Me ajudou a fazer esse vídeo, sabe? Tipo assim, que loucura. O terror, ele sempre soube que toda criação, uma hora, sai do controle. A gente só trocou um monstro de carne por um monstro de códigos. E essa frase, quem escreveu foi o Claude, tá? Não fui eu, não. Foi o Claude que adicionou isso no meu roteiro. E eu acho que a gente deveria começar a se preocupar um pouco, tá? Talvez construir um bunker, fugir pras montanhas, não sei. Tem outro, muito clássico, que é o isolamento. Mas não um isolamento, eu tô sozinho aqui na floresta. É o isolamento de mulheres. Então a gente tem Barbarian, um filme terrível, inclusive, meu Deus do céu, um dia eu vou fazer um vídeo só falando mal de Barbarian e porque eu odeio tanto esse filme. Não Se Preocupe Querida também é um outro exemplo. E assim, não é aleatório que esses filmes estejam aparecendo justamente agora. Inclusive em um momento em que o Brasil se discute sobre o direito das mulheres, sobre violência contra a mulher. E o terror, ele pega uma coisa que já é assustadora o suficiente e exagera, como estar sozinho em casa com a pessoa errada. E nem precisa exagerar muito pra ficar assustador, né? Fica ligada. Tem um subgênero que também tá começando ali a crescer, que é o eco horror. Eu não sei se esse é o nome exato pra isso, mas vamos chamar assim. São filmes com temática de fim do mundo, mas o fim do mundo da natureza, sabe? Tipo, um vírus que surgiu do nada. Ou chuva pra caralho. Sol pra caralho. Seca. Coisas desse tipo. O mais recente que eu consigo me lembrar é A Última Casa, do Wagner Moura. Tudo bem, tem ali outras questões, mas é uma clara referência à pandemia e tava demorando, né, gente? Tava demorando pra ter um filme sobre a pandemia. Puta que pariu. Filmezinho ok,
tá? Filmezinho ok. Ele, desde o início, eu tava sentindo que ia ser um filme ok. E tá tudo bem. Temos filmes ruins de propósito e ruins, porque eles só são ruins. Temos filmes ok, filmes feitos pra serem ok, mornos, pra você ver no dia que você não tá fazendo nada e que você quer desligar seu cérebro. E temos filmes bons. É assim que funciona o cinema. É assim que a vida deveria ser. E, assim, vai lá ver minha review. Minha review tá aqui. Postei sexta-feira, ou sábado, ou domingo. Não sei ainda, vou editar. Vai lá, já postei. Vai lá ver minha review do filme. Hein? Lá, eu tô te mandando ver vários filmes, né? Filmes não, vídeos meus. Pois é porque aqui eu posto muita coisa. Eu sou assim. Eu posto várias coisas. E você não vai lá ver, isso me deixa triste. Inclusive, estou vendo que você ainda não deu um like nesse vídeo e não se inscreveu no meu canal. Então, dê um like e se inscreva no meu canal, por favor. Que isso daí vai me deixar muito feliz. Obrigada. Mas enfim, faz um sentido porque a gente vive de notícia de incêndio, enchente, deslizamento, seca, sabe? Faz sentido que esses filmes comecem a surgir. Eu acho que vai surgir cada vez mais. Se vão ser bons, não sei. Se vão conseguir superar a realidade, acho difícil. Mas eles estão aí, né? Eu acho isso um tanto quanto interessante. Host de 2020, eu acho que é da Netflix, foi gravado inteiro em chamada de vídeo. E ele foi gravado durante a pandemia, inclusive, gente. Que babado. Que época. Meu Deus. Tipo assim, todo mundo viveu esse evento traumático juntos, sabe? Eu acho que muita gente não superou. Eu, por exemplo, vivi grande parte da minha adolescência na pandemia. Isso me deixou louca. Me deixou louca. Me deixou boa da cabeça. E eu acho isso um tanto quanto preocupante, entendeu? Porque eu vejo, assim, algumas coisas hoje que eu fico, opa, culpa da pandemia. Diz aí nos comentários se você é assim também. Mas, enfim, esse daí foi um dos primeiros traumas a gente processar nas telas, enquanto a gente nem tinha processado direito na vida real. A gente nem tava entendendo direito o que tava acontecendo. Tipo, como assim uma pandemia? Isso daí não é coisa de filme? E daí lançaram um filme sobre isso. A gente ficou, peraí, como assim tá tendo filme da pandemia, sendo que a gente tá vivendo uma pandemia e a gente não tá entendendo direito o que tá acontecendo, o que é uma pandemia. Aí deixou todo mundo meio doido da cabeça. Um pouco preocupante, eu acho. Traumas. Enfim, como eu já disse, o terror ele nunca foi sobre assustar apenas. Ele sempre foi sobre processar coisas que a gente não conseguia processar em voz alta. Então, o medo de um homem, o medo do corpo, o medo da tecnologia, o medo de estar sozinho, o medo da natureza, o medo do próximo vírus, o medo de estar sendo vigiado o tempo todo. Por exemplo, eu tenho uma câmera aqui na minha frente agora, eu não sei se tem algum hacker me assistindo. E talvez o terror seja o gênero mais honesto que a gente tenha. Porque enquanto os outros tentam nos distrair da realidade, o romance faz a gente sonhar com um romance lindo e maravilhoso. A comédia faz a gente rir, se distrair da vida. O terror, ele joga a realidade bem na nossa cara. Ele exagera um pouco, claro, mas ainda assim tem filmes de terror que são bem cruz também. Mas agora eu quero saber de vocês, qual o subgênero que vocês acham que vão continuar crescendo dentro do terror e qual é o gênero de cinema favorito de vocês? Eu acho que o meu já deu pra perceber qual é, né? E também me conta qual filme recente que mais assustou vocês. E até o próximo vídeo e tchau!